Oi, tudo bem? Eu vim falar com vocês sobre um assunto bem complicado. Um tabu seria, né? De um assunto sobre eutanásia, que antes de vivenciar esse processo, para mim era inaceitável. Mas eu tive que vivenciar isso ontem, com a Nininha, a Nina, minha cachorrinha. E tantos espiritualistas que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, criticam, julgam, e tantas outras pessoas que não acreditam nisso também julgam, e algumas outras que também não acreditam e que são a favor. Então vamos quebrar esse tabu. Eu vim falar da minha experiência com a Nininha. Em alguns momentos eu vou me emocionar porque ainda está muito latente para mim essa dor. Não pela dor da perda, porque eu sou uma pessoa que trabalho com resgates no astral, trabalho com apometria, mas quando é com a gente é difícil. Então eu tenho uma visão espiritual muito grande. Eu sei que quando o ser desencarna, ele tem um auxílio, ele tem um direcionamento. Então, até chegar nesse momento, foi muito difícil. Mas foi um processo muito grande, assim, da Nininha, sabe? Da Nina. É, ela ficou. Ela viveu 16 anos e 6 meses comigo, com meu esposo. Ela foi minha companheira de vida, de muito amor, de muito companheirismo. Vamos falar a parte boa, né? Que ela viveu muito bem. A gente trouxe muita coisa boa para a vida dela e ela trouxe para mim também. Nós somos companheiras. E ela sempre foi muito ligada para mim. E eu, dentro da apometria, vendo, ela era um fractal meu, pela nossa ligação. Então, assim, era muito difícil mais para ela se desligar de mim do que eu dela. Mas ela começou a desenvolver, fazer cocô mole com sangue, uma diarreia, vomitar sangue. E aí levamos ela na veterinária aqui próximo, que é muito legal. Eu sou de São Paulo, tá? A doutora Carol, que eu sou muito grata. E aí nós fizemos na sexta-feira, uma sexta-feira, para vocês terem a cronologia, tá? Para vocês entenderem. Ela medicou, deu soro, deu tudo, orientou. E aí no sábado, que é na clínica dela, não tem internação. E a Nina deveria internar. Mas aí passou um tempo tomando soro, com medicação. Aí no sábado retornamos, levamos ela de manhã, pegamos ela à tarde para receber as medicações. Aí no final do dia, no sábado que pegamos ela deu um encaminhamento para internação já no domingo, numa clínica que a Nininha já tinha sido operada, já tinha tirado o útero, castrada, enfim. Aí no domingo de manhã levamos ela lá, conversamos com um profissional muito bom, internou. Fez exames, tudo, e tava tudo alterado, coitada. Tipo, a creatina dela, creatinina, não lembro agora para falar para vocês, que poderia estar em 81, estava em quase 300. E tem uma outra ureia dela, que deveria estar em, acho que 5, 4, 5. Ah, não lembro. Eu sei que estava muito alterada, enfim. Aí, desculpa que eu estou emocionada. Ela fez os exames, ficou internada domingo. Aí, de manhã nós internamos, à noite fomos lá visitar. Os veterinários sempre muito atenciosos. Aí na segunda-feira também, e eu só dormia quando eles me mandavam foto dela dormindo lá na baiazinha dela e tudo, porque ela tinha que estar cobertinha, eu tava preocupada. Aí na segunda-feira fomos lá, não teve resultado. Aí, nesse domingo, eu falei, eu não aceito esse quadro dela, porque o veterinário falou, possivelmente amanhã, pelo quadro geral dela, que é muito grave, amanhã talvez a gente tenha que pensar se vale a pena continuar com o tratamento ou não.
porque seria uma eutanásia. Isso no domingo, tá? Aí eu cheguei em casa com meu marido, eu falei, eu não aceito. Aí, como eu trabalho apométrico e tudo, daí chegamos em casa, eu fiz uma sessão para ela, me desdobrei até onde ela estava na clínica, que é um hospital, na verdade, mas eu vou falar clínica, né? Tinha um índiozinho em pé, um jovenzinho, já com a mãozinha nela, fazendo carinho. Daí, eu desdobrada dentro da sessão, falei, vamos virar ela assim, vamos fazer uma cirurgia espiritual nela. Então, ela tava com a vesícula quase explodindo, obstruída, cheia de líquidos. Ela tava com pedra nos rins, ela tava já com os rins danificados, né? Que foi um quadro assim que a gente descobriu por acaso, não tinha sintomas, porque ela sempre foi muito cuidada, muito bem cuidada. Inclusive, ela viveu com a gente 16 anos e meio. Então, aí tá, fizemos a bexiga, tudo, eu vi que tinha uma questão desdobrada, né, na sessão, e eu espiritualmente falando, tirei uma gastritezinha, tirei uma esofagite dela, alguma coisinha da boca, tudo, não sei o quê. Aí na terça-feira pedimos para refazer os exames, aí o veterinário falou, olha, eu nunca vi isso acontecer. De tal, tipo de 6, voltar para 1 e tudo. Eu falei, não, é porque ela passou por uma cirurgia espiritual, né? Que eu fiz e tal. Ele falou, nossa, eu concordo, legal, tudo. E estabilizou tudo, como se ela estivesse curada. Mas era melhor a da morte. Porque eu precisava disso. E ela precisava disso. E a espiritualidade dentro de todo o trabalho que eu desenvolvo, né? De resgates, do umbral e tudo, eu obtive essa graça. Então, ela foi melhorando, 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 começou a comer. E aí, na quinta-feira, a gente trouxe ela para casa. Aí eu com as raçãozinhas, assim, ração ela não aceitava, mas aqueles petiscozinhos de sachê, tudo, né, muito especiais, ela começou a aceitar. E ela começou a comer na minha mão, e aí eu colocava ela no quintal, ela andava um pouquinho, fazia um xixi, porque antes de todo esse quadro crônico, ela só dormia, ela já idosa, né? Comia, mas comia um potinho de ração, tomava água, ia lá no tapetinho, fazia xixi, colocava ela para fazer cocô e tudo. Enfim, mas dentro desse quadro, eu tinha que colocar ela lá fora, porque ela já não estava andando dentro de casa até o tapetinho que eu fiz. Como ela já era cega e ela não produzia lágrima, lágrima que a gente fala, né? Enfim, era colírio atrás de colírio. Aí coloquei um tapetinho do lado da cama dela e eu não levei ela pro quarto quando quando ela estava melhor, porque eu não queria desestabilizar ela. Aí eu dormia na sala com ela. Quando ela voltou, foram 13 dias de tratamento e eu dormindo na sala com ela. E aí, injeção não, seringa atrás de seringa, medicação e tudo mais. E a alimentação dela, ela parou de aceitar. Aí eu pegava e cozinhava franguinho ou a carninha com legumes e comecei a colocar ração, tudo. Dissolvia ali, batia no liquidificador bastante aquilo e dava na seringa para ela, 2 vezes por dia. Aí ela parou de aceitar os comprimidos. Eu colocava o comprimido, fazia ela engolir, né? Tentando, e ela vomitava com bile. Ou seja, a vesícula já estava desobstruída, né? Já vinha com bile. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu peguei e comecei a amassar os comprimidos, colocar a aguinha, dissolver e dar na seringa para ela. E as medicações eram umas 10 medicações, mais ou menos. Isso ia entre o dia e a noite. E de madrugada eu tinha que acordar também, que aí meu celular tocava toda hora para que eu pudesse cuidar dela, né? Só que mesmo eu tomando um remedinho para dormir, que é muito leve, eu ficava alerta o tempo inteiro.
Aí dormia na sala e toda hora ela respirava fundo, eu olhava, cadê a Nininha? Cadê a Nininha? Né? Porque colocava, levantava ela, colocava no tapetinho, às vezes ela fazia um xixi e tal. Só que ela foi parando aos poucos de responder. Por quê? Porque foi me dando a graça de cuidar dela. Essa experiência, porque a gente sempre foi muito ligada. Antes desse processo, para mim era inaceitável perder a Nininha. Então eu precisava passar junto com ela, que ela também não tinha essa condição de se desligar, né? E aí eu fui cuidando, várias vezes ao dia, e foram 13 dias nesse processo. Mas durante esses 13 dias, era uma alta assistida. Dia sim, dia não, eu levava ela na clínica, nesse hospital, para ela tomar uma injeção para fortalecer, era um hormônio, para induzir. Eu não sei falar para vocês, eu não sou veterinária, eu não sou médica, e era tanta coisa na minha cabeça, sabe, tanta medicação e suplemento alimentar, isso, aquilo, que eu sei que ela, dia sim, dia não, ela tomava essa injeção de hormônio para produzir, para amenizar os rins, os dois. Aí foi indo nesse processo assistido. Aí chegou um dia que a gente tinha que levar ela, a gente foi na sexta, aí tinha que levar no domingo, mas aí o domingo não podiam fazer ultrassom, a gente levou na segunda. Aí o doutor que fazia ultrassom foi lá, viu tudo, falou: olha, os rins dela tá bom. Devia estar tudo cinza pela idade dela, né? Mais de 16 anos, tá tudo bem. Mostrou a pedra da vesícula pra gente, eu e meu marido. Ó, a dos rins. Desculpa, eu tô aqui perdida, tanta coisa para falar. A pedra não estava obstruindo e a bexiga dela não estava cheia porque ela estava fazendo xixi. Então, várias vezes ao dia eu colocava ela para andar. Só que nesse meio tempo, ela convulsionou. Depois desse ultrassom, ela convulsionou de madrugada, umas 3 horas da manhã. E aí eu acordei, que eu tava na sala com ela, olhei para ela, ela começou a ficar agitada assim, porque ela tava deitada de bruço, cobertinha, ela começou. E eu peguei desde o começo, né? Pra você ver aquelas coisas que são de Deus, né? Ela tava agitada, coloquei ela no tapetinho, ela caiu. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ela começou a convulsionar. Aí eu gritei, meu esposo, ele veio. Aí eu falei, ela tá convulsionando. Aí coloquei ela deitada na caminha e não passava aquilo. E eu tentando amenizar, foi muito sofrimento, sabe? Assim, e deu tempo da gente trocar de roupa correndo, porque eu já tava com roupa ali pertinho do sofá, na sala mesmo, pra gente levar ela. E aí, depois que a gente trocou de roupa, ela começou a voltar. E eu pegava na patinha dela, passava a mão dela, falava, Neninha, mamãe te liberta, vai, meu amor, vai, você pode ir, você pode ser feliz, segue seu caminho, enfim. Tá bom, passou. Aí no dia seguinte ela ficou bem. Aí no dia seguinte tinha retorno para fazer os exames de sangue. Ela fez e deu tudo errado. Tudo tinha voltado, ela não estava bem. O médico ainda perguntou, eu falei, ela convulsionou. Ele falou, nossa, normalmente quando convulsiona no quadro dela é porque a creatina, sei lá, não sei os termos. Tá muito alta, foi ver, tava altíssima. Tinha que estar no máximo 80, tava quase 300. Falou, vamos internar. Falei, vamos internar de novo. Internou, ela já não comia, ela já não tomava água, era tudo na seringa. E esses 13 dias foi muito sofrido, porque cada vez que eu tinha que dar uma seringa para ela de água, eu fazia chazinho de camomila. Aí eu colocava a seringuinha, falava, Neninha, a mamãe vai dar agora pra você, que é importante, tá bom? Aí eu abria a boquinha dela, dava tudo, mas ela já não era a mesma. Ela já não me reconhecia mais, ela já não me lambia, ela já tava com problema neurológico. Aí ele internou nesse dia, e eu já sabia, e antes disso eu já estava assistindo vídeos, assim, espirituais sobre eutanásia, sabe? Porque eu sei que ela ia precisar. Aí, tá bom. A gente internou ela. E naquele dia, o veterinário falou: descansa hoje, Lívia. Eu falei: tá bom, eu vou tentar descansar.
E nesse dia eu nem consegui dormir no quarto, porque eu dormi na sala, que eu tava tão acostumada a dormir na sala com ela, que eu dormi no sofá. Só que eu dormi tanto, eu nem vi meu esposo sair pra trabalhar, tá? Ele se pediu, falou, tá bom. Eu dormi tanto que eu consegui sair do sofá 2 horas da tarde. Era um dia que eu tava de folga. E aí eu falei, gente, como assim? Eu não sabia que eu tava tão cansada. Se eu tô tão cansada, imagina ela, né? A gente foi visitar ela no primeiro dia, nada, não responsiva, não mexia, apática, deitada, não tava respondendo ao tratamento, tava assim, não era ela mais, sabe? Aí no dia seguinte, falei, tá bom, vamos deixar ela aqui mais um dia internada, vamos ver como é que ela reage, né? Aí o médico que acompanhou ela desde o começo estaria no dia seguinte. Aí eu cheguei lá, a médica plantonista falou assim, olha, sem reação. Ela não responde. Só que ela abriu o olho, que ela tava cega, totalmente cega, né? Ela tava com catarata, tudo. Ela só ficava assim, ó. Ela não piscava, eu tô piscando porque eu tô emocionada. Ela ficou assim. Deu tadinha. Eu fiquei com ela no colo um tempão, chorando, chorando. Daí eu falei, eu já tava decidida com meu esposo que se ela não tivesse respondido ao tratamento, talvez a gente poderia fazer a passagem dela. Aí chegou o veterinário que tava acompanhando dela, tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. Ele falou, eu sei. Ele falou, se a gente seguir com o tratamento, vai ter que fazer uma sonda esofágica nela, que aí a gente vai ter que fazer do pescoço e vai até o esôfago, o estômago, para você poder alimentar ela e dar as medicações. Não dói, não dói como, gente? Imagina o bichinho, se não dói. Aí eu falei pra ele, falei, olha, isso é desumano, depois de tanto tempo sofrendo, ela sofrendo e eu sofrendo, porque eu tinha que medicar ela de dia, de madrugada, tudo, e vendo o sofrimento dela, que ela já não conseguia ficar em pé. Aí eu falei, olha, vamos pensar em não seguir com o tratamento. Ele falou, nossa, concordo plenamente, é isso mesmo. Ele meio que tava esperando, sabe? A gente decidir, tava aí meu esposo. E aí, mesmo eu trabalhando o lado espiritual, resgatando seres desencarnados, as visitas no umbral, que eu vou desdobrada, faço resgates, mas quando é com a gente, nossa filha, né, isso dói. Mas a gente, por amor, a gente tem que pensar que a gente não pode deixar o nosso ego tomar conta da gente e manter um ser vivo simplesmente por ego. O ser tava sofrendo, todo mundo falou, até a recepcionista falou. Ela tá tanto sofrimento, foram tantos dias, sabe? Eu falei, não, eu não quero isso pra ela. Gastamos muito, custou muito caro o tratamento dela, com certeza. Isso não é o problema. Não tô falando de dinheiro, tô falando assim de recursos que a gente utilizou para trazer a Nininha de volta, mas ela nunca mais ia ser a mesma. Se eu trouxesse ela para casa com uma sonda gástrica, eu ia manter ela na cama, em sofrimento, simplesmente para ter ela, para eu poder pegar ela no colo e sentir ela. Que ser sou eu? Que faço tanto resgate, que ajudo tantas pessoas. Não, falei, vamos então fazer ela descansar. Mas eu quero estar com ela. Ele falou, não, isso é possível. Então a gente faz. Aí ele foi lá, preparou tudo. O meu esposo estava comigo. Eu falei, quero ficar com ela. E aí a gente foi. Ele falou, você quer ficar com ela no colo? Eu falei, no colo não preciso. Eu coloquei ela na maca, mas fiquei abraçada com ela. E ela já estava já com o acesso, né? E testou acesso, tava tudo certo. Então eu fiquei abraçada com ela o tempo todo, conversando com ela. Antes disso, a gente fez uma oração. Eu solicitei os meus mentores espirituais.
os arcturianos que me acompanham, né? Os mentores da Umbanda, enfim, não interessa quem que fosse só meu anjo da guarda. Independente do que você acredita, mas eu tenho as minhas crenças e eu sei quem me acompanha. Chamei todo mundo. Eu tinha chamado antes, né? Aí, desculpa, eu tô emocionada só de falar. Aí, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu acho que pode ser importante para outras pessoas, tá bom? Aí, ela ficou assim no meu colo, mas em cima da maca, assim, né? Ele começou, ele deu 2 analgésicos, não é analgésicos, ele deu 2 substâncias para ela dormir antes da anestesia geral. E eu já sabia como é que funcionava esse processo e tudo, e muitos seres são, muitos não, normalmente os seres, agora eu te contando, antes de continuar, na maioria dos casos, que eu acho que são todos, eles são resgatados já quando ele está no estado da anestesia geral. E aí tem os seres responsáveis que fazem esse resgate do serzinho. Porque a eutanásia por amor, ela é uma eutanásia muito bem vista na espiritualidade e dói demais, né? Não é porque você não quer continuar, mas você vê o ser sofrendo. Pra quê? Vamos desapegar, deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele seguir o desenvolvimento dele, a evolução dele. Isso é a gente crescer, isso traz crescimento pra gente, tá bom? Também, além dele, desapega. Gente, desapega. Aí eu fiquei de cá, ela ficou assim na maca, meu esposo de lá, a gente conversando com ela, beijando, acalmando, aí deu a primeira seringuinha, ela foi ficando mais assim, letárgica, ela ficou incomodada, aí o médico falou, não, ela quer deitar. Eu tava com a cobertinha dela, deitamos ela na cobertinha dela, aí deu a segunda, e aí ela já foi ficando menos responsiva, fazia assim, tudo, mais com o olho aberto, tal. Aí quando ele deu anestesia geral, gente, eu comecei a tremer inteira. Foi o resgate dela que eu precisava participar. Antes, ela não precisou da injeção de parar o coração, ela desligou ali. Porque ela tava tão debilitada, ela tava tão cansada, sabe? Que ela já foi. As minhas mãos tremiam, eu tremia com as mãos nela assim, tal, sentindo a equipe espiritual ao redor. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou cair no chão, eu não tô conseguindo ficar em pé, minhas pernas tremiam muito. Aí o veterinário trouxe uma cadeira, eu sentei, fiquei junto com ela, tudo. Foi o processo de desligamento dela, foi o mais forte que eu já senti na vida, porque resgatar seres é muito fácil, mas participar de um resgate da sua filhinha e sentir aquela energia da equipe espiritual desligando o corpinho dela, pra mim foi a sensação mais forte que eu já senti na minha vida. E eu já senti outras também, tá? Que eu posso falar de outros vídeos que ninguém sabe, mas enfim. Aí eu falei, gente, o que foi isso? Eu falei, gente, isso é difícil demais. Eu falei na hora, eu falei em voz alta, gente, isso é difícil demais. A veterinário, muito espiritual, falou, calma, em algum momento pode ser que eles retornem pra gente, pra nossa vida, né? Eu falei, não, eu sei. E aí, passou aquela tremedeira, ela ficou totalmente parada, aquele corpinho mais lindo do mundo. Aí eu olhei pro veterinário e falei assim, olha, não preciso estar mais aqui. Eu posso ir, porque já foi feito, que eu precisava fazer, era o meu trabalho de fazer a passagem dela, né? Já que eu faço assim, né? Meu trabalho, como que eu não faria do cachorrinho, minha filhinha, e me foi dada essa bênção. Ele falou, não, pode ir, eu agradeci tudo. Aí, agradeci os mentores amigos, tudo, tal. Me despedi, foi muito difícil. Meu esposo ainda ficou muito chorando, aí abracei ele, falei, não, amor, calma, ela tá bem. O sentimento que me veio foi de uma paz, de uma libertação, de uma sensação assim,
de agradecimento, sabe? A Nininha seguiu o caminho dela. Então, assim, você que está na dúvida de fazer esse procedimento, se eu puder ter ajudado, porque quando o animal tem uma doença crônica, que traz sofrimento, que não tem cura, que ele não responde ao tratamento, não tem porquê. Os animais não têm karma. Não é igual a gente, humano, que precisa passar até o fim da vida aquela dificuldade que a gente veio passar. Eles não. Então, cabe ao tutor ter essa consciência, ter esse desprendimento de libertar o animal, sabe? Então, vai lá, procura no Google, eutanásia por amor. Vai lá, pesquisa por colônia, Rancho Alegre. Pesquisa como que os animais são recebidos no plano espiritual, que você vai saber o quanto isso é importante. Porque pode ter críticas. Ah, mas um ser que se diz espiritualizado, como a Lívia, não sei o que, fazer uma eutanásia. Gente, abre a mente. Liberta o ser para a evolução. Você fica querendo prender o ser, fica, entuba aí, porque tá ruim, tá no paliativo aí no hospital, um ser, né, que é da nossa família, entuba aí, mantém ele aí até quando eu quiser. Gente, liberta. Liberta o animal para a vida. Liberta o ser para seguir a evolução dele, assim como você está seguindo a sua. Você gostaria de viver o resto da sua vida com uma sonda gástrica? Se você já está com demência, se você já não reconhece as pessoas, se você está cego, se você já não levanta, se você já não toma água, se você já não alimenta. Não faz sentido. Entendeu? Que Deus esteja com todos vocês, que estejam passando pela dificuldade que eu passei, mas eu estou em paz. Espero que isso ajude alguém, tá bom? Grande beijo.